Alvíceras, alvíceras. Hoje eu vou trazer para vocês uma parte da história da igreja que não costuma ser contada pelos professores de teologia, sobre o trabalho do imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos Magno. E o imperador Carlos Magno foi realmente um dos principais personagens da história da igreja. A história da igreja, como você sabe, ela pode ser dividida, catalogada de diversas maneiras. Uma dessas maneiras é você dividir, é você contar a história da igreja através de seus principais personagens. E dentro dos principais personagens da história da igreja, você tem santos, mártires, né? Você tem os sacerdotes, aí já uma segunda classificação, uma segunda categoria, papas, líderes protestantes, como Martinho Lutero, Calvino e tal, que não tenham sido necessariamente mártires ou santos. E você tem os políticos, né, os governantes. Você tem os imperadores. Cito aqui dois, além do Carlos Magno, o Constantino. Então, o Constantino, ele foi o primeiro a tornar, aliás, foi quem oficializou a religião cristã, o catolicismo, como religião oficial do Império Romano, lá em 325, no Concílio de Nicéia. Né? Já no Edito de Milão, em 313, já havia também esse movimento. Mas no século IV foi quando a igreja cristã, a religião cristã, se tornou a religião oficial do Império Romano. Muito bem. Por quê? Porque Constantino ele verificou que a, a religião cristã ela tinha um aspecto, uma força interna muito grande, capaz de dar unidade aos povos, aos líderes, enfim, às terras enormes do Império Romano. Muito bem. Séculos depois, né, no século VIII, Carlos Magno, da linha ali da estirpe de Carlos Martel, Pepino Breve, outros grandes líderes, né, francos também, Carlos Magno vai inaugurar a dinastia, a era carolíngia, né? E o Carlos Magno ele vai se apropriar do momento certo ali, porque os filhos da linha sucessória, né, de Carlos Martel, Pepino Breve, foram alijados da sucessão monárquica. Ele, que não estava diretamente nessa linha sucessória, ele vai então se apropriar desse momento para ser conduzido ao poder. Quando chega no poder, ele vai ficar por cerca de 45 anos ali. O que ele faz? Ele faz a mesma coisa, né? Ele vai perceber a importância de, para crescer, antes se unir à igreja, para que houvesse um crescimento sem conturbações, sem rebeliões, para que houvesse uma estabilidade, né? Portanto, seria necessário essa aproximação entre o Estado e a religião. Então, o Carlos Magno ele vai se aproximar do Papa, dos líderes da Igreja Católica, que era a única igreja. Eu falo do oitavo século, então não havia protestantismo, não havia igreja oriental, ortodoxa, separada da igreja ocidental romana, não havia essa separação. Havia as separações internas, mas assim, sem que uma estivesse contra a outra, né? Sem que houvesse grandes divergências. Havia ali os poderes eclesiais espalhados pelas regiões maiores ali, né? Isso sempre houve, as igrejas de Constantinopla, Antioquia, Roma, Jerusalém, etc e tal, mas assim, não havia uma rixa, como vai haver no grande cisma do Oriente em 1054, quando a igreja ocidental vai se cindir da igreja oriental, né? Então, naquele momento ali no século VIII, contudo, você tem ainda o Império Romano do Oriente, ainda existia, né? Inclusive nesse momento em que Carlos Magno está no poder, era uma imperatriz que estava no poder, o que ajudou também a enfraquecer a voz de comando, né? A influência do governo de Bizâncio sobre o restante da igreja. Então, assim, as condições de temperatura e pressão adequadas para que Carlos Magno então desse
fizesse essa ação de se aproximar mais da igreja. Ele vai escolher fazer isso, claro, comprando os seus líderes, por assim dizer, com dinheiro, com proteção. É uma troca de favores. E a igreja, liderada pelo Papa, vai aplaudir de pé, vai, enfim, fazer vista grossa a essa entrada perniciosa de Carlos Magno dentro da igreja, das decisões eclesiais. Perniciosa até certo ponto, porque também foi favorável do ponto de vista político e do ponto de vista até religioso como um todo, talvez até espiritual, porque foi graças a, essa entrada de Carlos Magno nas decisões da igreja que muito dinheiro pôde ser recolhido, que houve uma organização maior, mais estabilidade, a igreja pôde ser privada de ataques, a igreja foi protegida e pôde crescer e progredir. Graças a essa progressão, é que o evangelho pôde ser levado a várias terras com uma certa proteção, aliás, com muito maior proteção e tranquilidade. Inclusive, se não houvesse essa proteção, se não houvesse essa, essa junção, né, esse casamento entre o Estado e a Igreja, na época carolíngia, não haveria provavelmente a expansão marítima. E em não havendo a expansão marítima, não haveria igreja no Brasil. Não, pelo menos da forma como aconteceu. Não haveria a chegada de missionários aqui no Brasil. O Brasil não seria, perdão, o Brasil não seria uma terra colonizada por cristãos, como foi, né? E isso não acontecendo, provavelmente o evangelho só chegaria aqui, talvez, quando... primeiro que eu não sei nem se haveria expansão marítima, e em algum momento, certamente alguém chegaria aqui, né? Mas quem chegaria aqui? Né? A Igreja Católica estaria, se não tivesse terminado, teria uma influência bem menor. E aí então não venceria, possivelmente, a evolução do Império Muçulmano, né? O Califado de Omíada, na Espanha, por exemplo, vai vencer o exército de Carlos Magno em 778. Né? E logo depois disso, inclusive, Carlos Magno vai usar esse fato para dizer assim, olha, então, tá vendo? Isso é um sinal de Deus. Né? Então precisamos tomar atitudes mais drásticas. E aí, então, ele, usando essa derrota para o Califado Omíada, no ano seguinte ele vai, então, despachar as circulares de Herstal. O que era uma circular? Era um documento de cunho legal complementar, né, geralmente aos concílios. Não só aos concílios, mas geralmente também tinha essa função. Os concílios eclesiais, católicos, cristãos, tradicionalmente, claro, promovidos ali pelos líderes, pelos bispos, pelo Papa e tal. Ao fim desses concílios, o Carlos Magno, às vezes, ele escrevia essas circulares para complementar o que foi decidido. E mais do que isso, ele presidia esses concílios. Eram concílios que tinham validade maior ali na área de influência do Carlos Magno, não é um concílio ecumênico universal, mas ele presidia a esses concílios e complementava com aquilo que ele achasse por bem complementar através dessas circulares. Nas circulares de Herstal, duas coisas eu destaco aqui. Primeiro, ele ali estabelecia a ordem da hierarquia católica que você vê hoje, né? Mais ou menos como você vê hoje. Ali estava o germe, né? Que já existia essa coisa de hierarquia, mas ali ele dá ênfase. O padre deve responder ao seu bispo, ao seu superior, enfim, até chegar ao Papa. E o Papa era um encarne com ele, né? Então, assim, de certa maneira, o Carlos Magno, além de exercer o seu poder na parte secular, temporal, bélica, administrativa, ele também mandava na igreja. Ele foi, inclusive, chamado de protetor da igreja, né? Ele, assim, só faltou ser canonizado, mas ficaria também muita forçação de barra, né? Uma pessoa que
que também foi um homem de espada, né, de matar, de tirar sangue, de ceifar vidas. Um homem que não era sacerdote e tal, ser santificado. Aí também já seria muita forçação de barra. Mas ele foi, assim, ele recebeu todas as dignidades que o Papa poderia lhe otorgar. Foi coroado pelo Papa, inclusive. Se eu não me engano, foi Silvestre I, se eu não me engano. Muito bem. Então, esse foi o primeiro ponto que ele coloca lá. Então, essa organização, essa estabilidade administrativa dentro da igreja, de um obedecer o outro e tal, ele bate o martelo ali. Se você não fizesse, você poderia inclusive morrer. Você poderia pagar de alguma maneira. Ele estabelecia, ele mesmo quem estabelecia as penas para os crimes. Ele que dizia quantas vezes deveria orar, o Pai Nosso, o que deveria fazer, um princípio, um valor que o povo deveria cultivar, e, enfim, até regras assim, teológicas, né, regras religiosas, ele trazia nessas circulares. E a pena, geralmente, era a pena de morte. Qualquer coisa naquela época era pena de morte. Então, assim, às vezes você não cometeu não fez uma certa, assim, ação de se curvar perante o rei, ou de guardar um feriado, uma festa santa, ou coisa assim, você poderia morrer por conta disso. Esse é o Carlos Magno. Não apenas ele, outros na época dele também. Era uma época, assim, tremenda, né? E Carlos Magno era um filho de seu tempo. Mas uma outra coisa que eu destaco dessas circulares de Herstal é justamente a questão do dízimo. Ele vai instaurar a obrigatoriedade do dízimo. Até então, o dízimo ele não era obrigatório, era uma questão interna à igreja, né? Aquela coisa bíblica, tá? Quem quer, aquela coisa toda. Mas o Carlos Magno vai tornar uma obrigação civil. Ou seja, se você não desse o dízimo, você poderia morrer, inclusive, ser encarcerado ou perder a vida. Então era obrigatório que todos os habitantes, inclusive os não cristãos, da área de influência de governo do Carlos Magno, do Sacro Império Romano Germânico, passassem a dar o dízimo, dinheiro das colheitas, dos bens. Muito bem. Graças a essa obrigatoriedade do dízimo, houve um amealhamento muito grande de fortuna. Essa fortuna vai fazer com que a igreja ficasse mais rica ainda, mais poderosa ainda, e o império também, claro, ficasse também. Esse dízimo era dividido em 4 partes, uma parte ia para os pobres, outro quarto iria para a coroa, outro quarto iria para os bispos, e outro quarto iria para uma espécie de tesoureiro, que também era da coroa, então também iria para a coroa. Então metade dos dízimos obrigatórios ia para a coroa. A outra metade ia para os pobres, né? E aí, interrogação aí, né? Será que ia mesmo? Será que tudo ia mesmo? E a outra parte ia para os bispos. Ou seja, a igreja passou a ter muito mais dinheiro, muito mais poder, e o império também. Graças a esse poder, graças a esse dinheiro, a igreja vai ter uma série de obras sendo feitas, muitos mosteiros, monastérios, abadias, assim, com verdadeiras fazendas no entorno. Você tem uma ideia, a igreja vai ter uma série de cavalos, né, de gados, vai ter assim, a cavalaria do exército de Carlos Magno era formada pelos cavalos, né, da igreja católica, né? Inclusive era uma época em que até padre ia para a guerra também. Resumindo, graças a esse poder, graças a essa força, a esse poder econômico, o poder cultural também vai se disseminar, o evangelho vai ser pregado, porque precisa de financiar missionários, financiar, tem custo, tudo tem um custo. O evangelho vai poder ser pregado em outras regiões, né? E a expansão marítima vai poder ser possível lá na frente, porque o Carlos Magno vai dar essa organização na Europa. Sem a organização carolíngia, tanto da igreja como dos governos, porque era cada reino por si, ele vai unificar tudo. Isso vai possibilitar a escolástica, cujo nome principal é Santo Tomás de Aquino, e vai futuramente possibilitar também a expansão marítima. Então, a expansão tanto financeira, a evolução cultural, a evolução, enfim, o pensamento, ele vai retomar
vai custear, né, artistas, vai bancar artistas e tal. Ele era também um homem que tinha esse apreço pela cultura. Enfim, é um renascimento. Por isso que o nome é Renascimento Carolíngio. E graças a essa obra de Carlos Magno, graças a esses dízimos que se tornaram obrigatórios, é que houve a expansão marítima, que o evangelho pôde vir à América e que hoje você pode ir a uma igreja. Também não haveria protestantismo, provavelmente também. Enfim, uma série de coisas. Então, para resumir, se você hoje vai à igreja, se você hoje é cristão, se você hoje tem uma Bíblia, agradeça ao pagão, que depois se converteu, mas ao imperador, assassino Carlos Magno, e aos dízimos obrigatórios, imorais e obrigatórios, que eram dados, gostassem ou não, sob pena, inclusive, se não dessem, de morrerem na época de Carlos Magno.